Vamos lá, então. Bom, então vamos dar continuidade, né? Hoje, dia primeiro de junho, olha só, dia 1º de junho. Vamos dar continuidade com o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós estamos na página 12 e a lição é Perante Jesus. Perante Jesus. Que legal, né, Dulce? Uhum. Perante Jesus. E tem uma notinha aqui embaixo que diz assim: porventura sou eu? Né? Uma indagação, uma pergunta, né? Porventura sou eu? Então vamos lá. Vamos nos nossos estudos, né? Vamos lá. Seja bem-vindo, Ligeirinho. Um beijo no coração. Seja bem-vindo. Então, Emmanuel começa assim: diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Então, tem uma notinha aqui do livro O Evangelho dos Humildes que diz assim, olha só, o preço da traição. O preço da traição. Então se foi ter uns dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, com os princípios, com os príncipes do sacerdote. Ele lhes disse: o que me quereis vos dar, eu vô-lo entregarei. E eles assinaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Não resta a menor dúvida de que não foi o desejo de possuir as 30 moedas de prata o que levou Judas a trair o mestre. O motivo que influiu no ânimo de Judas para que agisse mal foi político. Os judeus, nessa época, viviam sob o jugo romano. Os patriotas israelitas ansiavam por recuperar a liberdade perdida. Judas pertencia ao grupo do que, por meio de uma revolução, queria libertar a Judéia, iludido pela simpatia que Jesus desfrutava no seio do povo. E pela boa acolhida que Jerusalém lhe tributara, Judas não via em Jesus um missionário celeste, mas um chefe de partido. Judas quis precipitar os acontecimentos políticos, entregando o mestre à prisão. Julgava que houvesse reação aos partidários, se reuniriam e se faria de tão ambicionada revolta contra os romanos. Então, gente, olha só, né? Como a gente não pode julgar ninguém. A gente não tem a noção, né? Do que se passava naquela época. Bom dia, Neucita, seja bem-vinda. A gente não tem noção do que se passava naquela época, né? Como se fosse hoje. Como se fosse hoje. A gente não está ansioso por alguém que lidera, que seja justo? O que o ser humano hoje, o Brasil, né? Aliás, o mundo inteiro está vivendo. Será que seria tão diferente? Se a gente, não é, Diana, se a gente for analisar hoje assim por alto, o povo oprimido, o povo sofrido, o povo cansado, não é? Não é assim? Quem de nós, seres humanos, não queria um ser humano bom? Para estar liderando, para estar distribuindo, para estar delegando, para estar comandando, para estar... Não é?
Olha só como que essas criaturas não sofriam antigamente. É sob o jugo ali de Roma, os seres sofridos. Então, olha como a gente não pode julgar ninguém, não é? Bom dia, Elizabeth, seja bem-vindo. Olha como a gente pode fazer uma comparação daquele tempo, a dificuldade, o sofrimento. Tiramos uma base por hoje, ainda continua ainda. Todos nós ansiando por um ser bom, justo, não é? Exatamente. Somos escravos disfarçados. E lá era abertamente, Diana. Eu acho que assim, todos os sentidos, não é? Em todos os sentidos, preconceitos, poderes, poder que hoje ainda fala mais alto, não é? Trazemos ainda tudo incrustado dentro de nós. E quem não anseia para ver uma melhora, para ver uma mudança, para que se possa viver dignamente todas as criaturas? Eu estava fazendo essa ponte e ainda me perguntei, poxa vida, hein? Como julgar? Como julgar Judas? Ele acreditava em Jesus, ele tinha fé em Jesus, ele sabia do seu potencial, ele sabia do seu amor. Ele sabia da bondade, não é? Ele tinha realidade, né, Zaninha? Né? Ele conviveu com ele, ele acreditou, acho que foi um dos que mais acreditou nele, não é? Foi um dos que mais colocou ali toda a força, como é que se diz? Toda a esperança que ele tinha de ver ali um povo liberto, né? Foi imaturo, precipitado, claro, lógico. Ele não pensou no ato, né? Como todos nós fazemos até hoje. Atos impensados, né? Foi precipitado. Todos nós temos atos precipitados, né? Todos nós temos isso até hoje. Mas ele teve tanta fé que ele pensou que o mestre dele iria sair de todas as enrascadas, né? Não é verdade? Ele achou, no fundo, ele achava isso, que ele ia usar dos seus poderes, né? Mas Jesus não veio alterar as leis de Deus, né? E seguir o curso normal como está até hoje, né? O milagre existe diante do esforço de cada um, não é? Se o povo naquela época se juntasse se todos tivessem ali uma reação, né? Ele também esperava, né, a reação, né? Uma reação do povo. O povo também tinha essa liberdade, essa oportunidade de reagir, não é? Até hoje. Até hoje está aí, o povo também parece que o gigante acorda e depois dorme. Não é? Não é assim, gente? Pois é. Então, olha só, até hoje a gente ainda está capengando. Até hoje nós temos as nossas inseguranças, os nossos medos, não é? Então, pois é, né, Hiper? Então, olha, até hoje a gente se acovarda, não é? Até hoje a gente ainda acaba sendo negligente, porque uma coisa a gente tem que ver. O povo tem força quando se une. Quando se une todos. Mas está dividido, não é? Muitos acabam se deixando se sucumbir, né? Pelo poder. Não é assim?
pelo poder. Então, não podemos julgar. Não podemos julgar. Porque é difícil. Cada situação é uma coisa assim que a gente, se a gente fosse vivenciar, experienciar para a gente poder contar, que a gente não passou, né? A gente vê que a nossa vida é difícil, que ainda a gente tem muito que crescer, tem muito que se despojar dos sentimentos que ainda nos prende, que é o orgulho, o egoísmo, não é? Os sentimentos nossos ainda, até hoje, nos remete para o sofrimento, não é? Então ele continua aqui dizendo, né? Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Nós negamos o Cristo até hoje. Até hoje nós negamos o Cristo. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Porque nós ainda não conseguimos nos despojar dos interesses pessoais nossos. Ainda é mais importante. Não é verdade, gente? Lilá, seja bem-vinda. Beijo no coração. Não é assim? A gente não tem como a gente mentir para nós mesmos, né? Se a gente for fazer uma análise profundo de nós, a gente nunca tem tempo, não é? A gente nunca tem tempo, a gente eu não posso, né? A gente está sempre dando as desculpas, não é? Sempre dando as desculpas, sempre se deixando distrair. Porque as nossas ilusões são mais importantes, a nossa vida, os nossos bens, os nossos, sabe, é muito mais importante. Ainda não estamos preparados. Isso é normal, gente. Isso é normal. Aos pouquinhos, através da nossa responsabilidade, através da dor, a gente vai ficando mais consciente. Cada dia que passa, a gente vai ter mais consciência do que da real precisão de que nós estamos aqui na Terra. Nós vamos conseguir entender, compreender que nada daqui é nosso, que nós estamos somente de passagem, que não adianta ficar amontoando tesouros, né, que a traça corrói e a ferrugem, né? Não adianta. Nós não vamos levar nada daqui. Mas a gente ainda está muito apegado. Muito. A gente não consegue se despojar de nada. A gente briga por qualquer coisa. Não queremos perder nada. É difícil ainda a gente abrir a mão, né? Então, tudo bem, normal. A gente não pode julgar ninguém, porque cada um tem ali a sua história, tem sua evolução, tem o seu crescimento, tem o seu entendimento. Vai devagarinho compreendendo as necessidades, né? Se não for aqui, é lá no plano espiritual, que continua o nosso aprendizado. Uma hora nós vamos estar prontos, com certeza. Nem que for através da dor incessantemente, nós vamos estar prontos. Não interessa. Nós vamos conseguir olhar para a nossa família, olhar para os nossos filhos, sem sentir que somos donos deles. Sem sentir aquele apego. Que nós estamos a caminho, que nós estamos juntos simplesmente para ajudar, para desenvolver, que nada é nosso, que é obrigação nossa, porque nós pedimos, porque um dia nós fomos negligentes, lesamos, fomos coniventes com muitas coisas ruins, né? Que lesamos o outro. Por isso estamos juntos, para encaminhar, ajudar a se fortalecer, a se restabelecer,
a se harmonizar, porque um dia nós desarmonizamos tudo isso. É assim? Bom dia, Lana, seja bem-vinda. É assim que nós vamos ter o olhar de dentro para fora, com consciência de que tudo aquilo que estamos vivendo ali do nosso lado, nós temos que estar reajustando. Não adianta a gente contrair mais dívida, porque já nós nascemos devedores. Nós temos que passar a limpo, colocar os pingos nos is, não é? Fazer aquilo que nos compete, ensinar. Porque senão nós vamos voltar novamente. A gente vai voltar novamente, fazer o mesmo caminho. Por isso que Jesus disse que Deus não dá fardos pesados e ombros leves. Nós temos uma eternidade ao nosso lado, ao nosso favor. Se eu não puder carregar o meu fardo nessa vida, vou ter várias oportunidades para mim poder estar junto daquela situação que um dia eu não pude carregar. Né? Não é assim? Se eu não conseguir viver com uma pessoa, se eu não conseguir me reajustar com essa pessoa, com marido, com filho, com mãe, com parentes, eu vou ter uma oportunidade de voltar. Quando eu estiver mais maduro, quando eu estiver mais... não é? Não é, Dulce? Quando eu estiver mais preparado emocionalmente, eu não tenho condições emocionalmente. Hoje eu não tenho condições, mas amanhã eu vou ter. Eu vou ter desenvolvido a paciência, a tolerância, a perseverança, o amor, a paciência para ensinar desde pequenininho. Gente, não é fácil, gente. Você pegar um serzinho ali, ensinar a andar, ensinar a engatinhar, ensinar a comer, ensinar né, a ser um ser humano, formar as caracteres divinas, não é? Não é assim? Todos nós, né, Neucita? Todos nós sentimos. Falar, eu não tenho paciência. Quantas vezes eu já falei isso? Eu não tenho paciência. Vai ter um dia. Vai ter que desenvolver essa paciência. Não é? De estar ali do lado daquelas criaturas. Olha, vamos fazer assim. Olha, senta direito. Olha, come com a boca fechada. Olha, mastiga direito. Olha, faz isso. Não é? Exatamente, Silvia. Muitas coisas vêm do nosso exemplo. Mas a gente tem que estar ali ensinando, falando, observando. O que está desabrochando, o que o outro pensa, o que o outro está fazendo, o que está nascendo dentro do sentimento do outro, né? Não é assim? Gente, isso não pode, vocês são irmãos. Para que ter tanto ódio? Para que ter tanta desavença? Para que nutrir sentimentos de orgulho? Para quê? Se vocês vão vir um dia junto novamente. Se a gente está junto é justamente para ser humilde. Porque senão eu vou sofrer por aquilo que eu ainda não me desenvolvi. Eu vou sofrer, não adianta. Não adianta querer ser orgulhoso. Não adianta querer ser ego puro. Eu vou sofrer. Aí ninguém quer abrir mão de nada. Por causa do orgulho. Como que eu vou abrir mão? Eu sou orgulhosa ainda. Não é? Não é assim? Eu não quero abrir mão. Eu vou bater o pé. Vou bater o pé. Tem que se submeter a mim. Eu não vou abrir mão. Tem que pedir perdão. Gente, isso é querer ficar sofrendo pro resto da vida. Ser aquela pessoa difícil, aquela pessoa complicada, aquela pessoa assim,
difícil de você lidar. Não é, Dulce? Tem que ser como eu quero. Ser submissa, né, Elizabeth? Não é? Bom dia, João, seja bem-vindo. Aquela pessoa difícil, que não aceita nada, que não é maleável, que não é flexível, que não entende, que está sempre criando problemas ao invés de solucionar. De solucionar com uma simples palavra. Tá certo. Tá certo, você tem razão. É tão difícil isso, né? Porque tem que desenvolver os seus sentimentos, Tem que entender e desenvolver para crer. Gente, para que criar tantos problemas dentro de um lar? Para quê? Para que ser turrão? Para que? Porque já traz dentro de si ali as dificuldades. É o toque, gente. Né? É a compulsão. Cada um traz dentro de si ali. Ele está falando. A carência dele. Se a gente não observar, vai virar uma guerra. Tem que ser do jeito que ele quer. Ou do jeito que ela quer. Senão não dá certo. Por que não ser maleável? Por que não ser flexível? Não é? Do nada tudo explode, Dulce. Não é? Por isso. Exatamente, Dudu. Não é? Porque isso é notado por nós e não aprendemos. Exatamente. A vida é tão simples quando você tem o entendimento dela e é humilde. É tão simples. Eu não quero que o outro se exalte, que o outro desequilibra. Então, por que eu vou ficar batendo na mesma tecla? Tá certo, você tem razão, acabou, você já desarmou o outro. Você tem razão, mesmo que eu não tenha. Mesmo que não tenha. Custa falar, tá certo, você tem razão. Acabou, desarmou. Desarmou. Não é? Então, olha como que nós somos ainda. A gente está falando tudo isso para dizer que o ser humano ainda está desenvolvendo. O orgulho, né? Com certeza, Diana. O orgulho, o egoísmo, o ego falando mais alto, brigas de ego doentios. Brigas de egos doentios ainda. Né, Rosarinho? O silêncio é o argumento mais forte. Se você silencia, como que o outro vai falar para você? Nada. Vai desarmar, né? Não é assim? E ele continua aqui, Emmanuel, olha só. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, evocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. É apenas depois da desilusão dolorosa e terrível teria assimilado toda a verdade. Não é? Então, talvez Judas precisaria de tudo isso para ele conhecer o amor de Jesus. Na verdade, todos nós, é no sofrimento que nós vamos valorizar, que nós vamos procurar Deus, que nós vamos procurar Jesus, a espiritualidade amiga. Talvez Judas precisou de tudo isso para acordar. O que será que nós vamos precisar? Né? Talvez seria uma expiação, uma provação para Judas. Porque ele esperava que Jesus ia agir diferente,
Ele pensava que Jesus ia usar o poder dele, né, para dominar todo mundo. Mas Jesus não veio aqui para brigar. Simplesmente ele se equivocou, não é? Ele se equivocou. Ele pensou que Jesus viria para brigar, ia impor ali sua espada, ia, não é? Mas não. Até hoje, tem pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem o verdadeiro amor, que não conhecem. Jesus veio mostrar o que nós temos que fazer até hoje e a gente não consegue. Quer dominar o nosso ego, quer deixar o amor eclodir, o amor desenvolver, o amor crescer e trabalhar junto com o ego. O ego tem que ser escravo do amor, tem que ser trabalhar junto, em harmonia, em serenidade, né? Uma perfeita união. Eu hoje tenho que deixar o meu amor falar mais alto e agir. E agir em favor de todos. Isso ainda está difícil, porque ainda a gente não conquistou esse patamar. Não conquistou esse patamar. Olha como que o Judas deve ter sofrido. Quando ele despertou, quando veio à tona o conhecimento de quem era Jesus mesmo, aí, meu filho, imagina. Então ele disse, olha, e apenas depois da desilusão dolorosa e terrível teria ele assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do nosso coração, ao apreço mesquinho de nossos desvairamentos individual? Pensa, gente. Vocês já pararam para pensar? As nossas vidas por aí afora, o que nós já fizemos? Até hoje. Até hoje. Não é? Que lição mais linda, né? Que lição linda, não é? O que nós já fizemos? Depois de tudo isso, continuamos ainda a fazer? Judas passou pelo teste dele, pelas provações, assim como nós estamos ainda passando. Quando nós vamos acordar? Quando nós vamos nos despojar ainda do orgulho, do egoísmo? Não é? Quando nós vamos acordar? Será que se Jesus viesse novamente encarnado na Terra, será que a gente não ia crucificá-lo de novo? Não iríamos vendê-los de novo? O que ia ser mais o peso na balança? Não é? Emmanuel aqui nos chama atenção, muita atenção. Bom dia, Fábio, bom dia, Ju, sejam bem-vindos. Ele chama atenção ainda. Que desculpa nós vamos dar? Que desculpas esfarrapadas nós iríamos dar até hoje? Não é, Dudu? Não íamos acreditar que era ele, né? Não é, Diana? Porque ainda estamos presos dentro de nós mesmos. Que ainda não despertamos, mas isso aí vai despertar. Vai despertar em cada um, não é? Cada um de nós. Então, olha só, em quantas existências a situação e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho do nosso desvairamento individual? Fazemos isso até hoje, não é? E ele continua aqui, olha, nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta,
na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido dos nossos deveres, no aviltamento do nosso próprio trabalho. Né? Olha só. Olha só. Né? Nós estamos desenvolvidos a esse ponto? Não, ainda não. Ainda temos muito trabalho a ser feito, não é? Temos muito trabalho a ser feito de nos lapidar. Mas a gente sabe que ao longo da nossa jornada nós vamos conquistar. Nós vamos nos despojar de tudo isso ainda. A vida vai ensinar, não é? Vai chegar uma hora que não tem como a gente fugir, não é? Não tem como a gente fugir. Nós vamos ter que encarar a nossa realidade, a realidade de cada um, que é como se fosse lapidar, tirar todas aquelas crostas que nós trazemos ainda, não é? Como se fosse um gesso, como se fosse um cimento duro ali, para ser tirado aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos nós vamos nos limpando e crescendo, não é? Nós estamos à espera de um homem de cabelo longo e louro, né, de aspecto meigo, mas provavelmente ele aparece no mendigo esfarrapado que pede a rua. Em todos os lugares, né, Rosarinho? Todos somos filhos de Deus. Todos. Né? Exatamente, né, Dudu? Expurgar esse espírito que ainda erra. Trabalhar com os nossos sentimentos, né, Dudu? Sabe, Dudu, é assim. No nosso dia a dia, nós temos oportunidades infinitas para melhorar, para estar desenvolvendo o amor, para estar desenvolvendo a compreensão. Mas aí o ego fala mais alto, Dudu. Todos os dias é que a gente não presta atenção. Olha, bate na nossa porta todo dia, todas as horas. Mas a gente não presta atenção. Porque nós queremos estar sempre acima do outro. Nos mínimos detalhes, Dudu. Quando a gente consegue ver isso, é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais importante em nossas vidas. Mas aí a gente é tão sutil que você fala, o ego fala mais alto, que você quer comandar, você quer direcionar. Você não abaixa a sua guarda. Você quer falar mais alto, entendeu? É em cada segundo da nossa vida. A gente não pode esperar, não, vou ter uma oportunidade, não. Em cada segundo da nossa vida. É primeiramente junto com os nossos entes amados. Se a gente não conseguir compreendê-los, entendê-los, como que eu vou colocar isso para fora? Como que eu vou entender o outro que tá longe? Como que eu vou entender a sociedade, o mundo, o país, a humanidade? Como que eu vou compreender? Não tem como eu compreender. Tem que começar comigo, eu perceber os meus sentimentos, desenvolvê-los. E aí, quem que está próximo de mim? Minha família. Se eu não conseguir, no sentido da palavra, formar uma sociedade com quem está perto de mim, como que eu vou conseguir? Quem está longe? Como? Não é verdade, gente? Como que eu vou conseguir? Se eu deixar o orgulho, o egoísmo,
a minha vaidade falar mais alto? Bom dia, Plene. Como que eu vou conseguir conviver comigo e como que eu vou conseguir viver com a minha família e com o resto do mundo? Por isso que hoje nós estamos sofrendo até hoje, passando as dificuldades de miséria espiritual e moral até hoje. Por isso, gente. Não é? Temos que perceber aquele sopro de luz, aquele socorro naquele olhar, naquela voz que suscita, no amor que se esconde. Dentro daquele irmão que te pede e você não enxerga, o pedido de amor está vindo sempre a ti e você não consegue perceber. Ilumina seu espaço, trazendo à tua vinda aquele que te pede auxílio. Olha que coisa mais linda, né, Dudu? É isso aí, gente. Quem de nós estamos preparados para ser humildes, para ser simples? Gente, eu estou dizendo assim, simples, humilde. Não é se despojar de nada, não, sabe? Das coisas materiais que nós precisamos. É assim, não é andar esfarrapado, desmilinguido, mal vestido, não. Porque o que é o mais importante é o sentimento diante daquilo que nós estamos vivendo. Nós podemos conciliar isso. É o sentimento que tem que falar mais alto. É o entendimento. Simples no sentimento, Mara. Humilde de sentimentos, de compreensão, de amor. Para não complicar ainda mais a vida. Porque Jesus, foi só isso que ele pediu. Só isso que ele mostrou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Olhar a vida com mais amor, né, Mara? É como ele vai dizer aqui, olha, para fechar. Aí ele disse assim, Emmanuel: na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo. Teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Tá vendo? Que lição maravilhosa. Que lição mais linda e tão importante até hoje, nos dias de hoje. Como que essa lição nos direciona, é como uma bússola norteadora em nossas vidas do que devemos fazer, que caminhos trilhar e quais são os primeiros passos a gente tem que dar. Quais são os primeiros passos? Como ele disse aqui, olhar para dentro de nós, ter a consciência de que nós estamos aqui só de passagem, que nada é nosso, não levamos nada. Ter fé em Jesus, no amor que ele veio mostrar incondicionalmente, sem cobrar nada de ninguém. Ele que foi o organizador desse planeta, ele que elaborou o planeta. Olha a bondade, o amor que ele teve para com todos. Ele veio ensinar. E Judas foi um marco, né? Um marco assim, simplesmente do despertar da realidade, do amor de Jesus. Ele despertou. Porque ele passou por esse período, assim como nós estamos passando hoje em nossas vidas. Como cada um de nós trazemos dentro do nosso coração as dificuldades
que enfrentamos até hoje. Bom dia, Augusto, seja bem-vindo. Foi uma experiência dele. E pagou muito caro por isso. Pagou muito caro por isso. Olha o sofrimento dele. Não é? O que ele passou lá no plano espiritual, quando ele desencarnou. Como que ficou a consciência dele? Ao despertar para a realidade que Jesus era puro amor. Não é? Que ele era o príncipe da paz. Que ele é o príncipe da paz até hoje. Será que vai precisar disso, gente, para a gente despertar? Será que vai precisar desse sofrimento todo para a gente despertar a realidade do que nós estamos fazendo aqui na Terra? Bom dia, Regina. Será que vai precisar desse sofrimento? Nós já não trazemos as nossas... nós não trazemos as nossas dívidas? O nosso comprometimento com o mundo? Com a Terra? Com o planeta? Em todos os sentidos? O que nós já fizemos até hoje? O que nós estamos fazendo hoje? O que nós venhamos a fazer ainda? Responsabilidade perante Deus, perante o mundo, perante a natureza, não é? Não é? Vocês estão ouvindo? Não derrubou não, Dudu. Vocês estão ouvindo, gente? Tem som? Não é, Regina? Não é, Regina? É pra gente chorar mesmo. Porque quando a gente vê um animalzinho sofrendo, uma plantinha, é a natureza. Quando a gente joga lixo, quando a gente não educa o nosso filho para limpar o ambiente que se encontra, não é? A gente é negligente, gente. Não é? Não é, Augusto? Oi, tem som, gente? Tem, né? Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida a gente nunca se livra, Augusto. A vida é eterna, continua. Da vida a gente não vai se livrar. Dos nossos comprometimentos, jamais. Das responsabilidades, jamais. Então, que todos nós estejamos atentos. Estejamos atentos. Não é? Estejamos atentos. O que é que nós estamos fazendo? Como nós estamos colaborando? Como que nós estamos ajudando? Como que nós estamos nos desenvolvendo perante o universo? Perante o universo. Como nós estamos agindo, não é? Como nós estamos agindo. É responsabilidade nossa. Já trazemos os nossos compromissos. Que a gente possa passar por essa vida aqui, né? Aproveitar a reencarnação. Aproveitar a nossa oportunidade de estar desenvolvendo em todos os sentidos. Não só espiritualmente, mas também fisicamente. Mudando o nosso ambiente, mudando a nossa... A vida de todos que estão ao nosso redor, ajudando, colaborando, crescendo, despertando, né? Despertando o amor, plantando as sementinhas do bem, né? Fazendo, apodando ali, né, as arestas, sempre, ajudando o outro a crescer, a ser harmonioso, a desenvolver a compreensão, porque senão a gente vai sofrer, vai continuar sofrendo. Se a gente não aproveitar as nossas encarnações e acelerar um pouco, a gente vai continuar sofrendo, vai se estendendo ainda mais, né? Muito mais para frente. Obrigada, Augusto. Então é assim. Essa é a proposta que Jesus nos trouxe, mostrou com todo o amor, né?
Com todo o amor, com todo o carinho, né, Augusto? Independente de religião, todos somos filhos do mesmo Pai, todos temos as mesmas responsabilidades, dívidas. Não interessa, o que importa é desenvolver a compreensão diante da vida. Diante da vida. E não ficar preso mais. Sair. Ir mais além. Não ficar preso às mesquinharias ainda, ao orgulho, à vaidade, ao ego doentio que trazemos. Faz mal, nos adoece, porque nós vamos ter que reajustar tudo isso. A gente acaba desajustando todo o nosso corpo, todo o nosso mundo interior, e o outro também. E o outro também. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fizemos, que nós despertamos no outro. Nós somos. Não é? Então, essa lição é maravilhosa para a gente fazer as nossas reflexões interiores, não é? Não é, Plene? A causa dos sofrimentos é causada pelo nosso afastamento de Deus, porque nossa destinação é a plena convivência com o Pai. Exatamente, né? Não temos que ter rótulos, né, Dudu? Ser evangélico, católico, espírita, tem que ter Deus dentro do coração. Com certeza, Dudu. Com certeza. Estudar as leis de Deus, né? Desenvolver a potencialidade que todos têm, os talentos, o amor, porque nós estamos dentro dessa energia chamada Deus. Deus é uma energia mantenedora, organizadora, perfeita. Todos. Né? Todos. Todas as criaturas. Todas. Literalmente todas. Cada um dentro do seu grau de evolução, entendimento. Todas. E quem não tem religião? Não é filho de Deus? Não é verdade? Quem é teu? Não acredita em Deus? Está fora dessa energia? Não. Também está inserido. Alguma coisa aconteceu. Né? E vai ter que aprender. Vai ter que evoluir, vai ter que crescer, vai ter que desenvolver. Até um dia despertar. Né? Até um dia despertar. Existe o tempo de cada um. Existe o tempo de cada um. A gente não pode colocar os cavalos na frente, a carroça na frente dos cavalos, né? Eu ia falando o contrário. A verdadeira, né, religião é o amor, né, Plene? Né? Não dependemos de religião para evoluir, mas do nosso procedimento perante a vida. Né? E a religião é boa quando ela faz isso com o ser humano. Não interessa qual. Se aquele credo que eu estou, né, seguindo me fizer melhor, fechou. Acabou. Né? Só precisamos deixar a nossa luz brilhar. Mais nada, né, Neucita? Não é assim? Exatamente. A religiosidade é que traz, é que o ser humano desenvolve. De dentro dele, nós somos o templo, nós somos a igreja de Deus. Cada um é um templo de Deus, que tem que desenvolver o amor. É o amor, né? É o amor. Então, nós terminamos aqui a lição maravilhosa, agradecidos a Deus e aos espíritos amigos que nos intuem, que nos ajudam, e a vocês que estão sempre ali colocando, né, interagindo e despertando aquilo que a gente acaba esquecendo. É o altar interno, exatamente. Então, vamos lá, vamos passar então para o trabalho de passe e que Jesus abençoe a todos nós.